Lembra quando eu falei para você, se você já teve uma conversa com a pessoa do espelho? Né? E normalmente nós vamos até o espelho para tratarmos de maneira externa. Mas o Espírito Santo de Deus é o nosso espelho interno, que nos faz refletir aquilo que realmente somos, aquilo que realmente precisamos, né? Aquilo que precisamos buscar para ter uma vida melhor, para ter uma vida de paz, para viver aquilo que está no Salmo 1, ser uma árvore plantada junto ao ribeiro d'água, que é algo tão difícil, mas tão prazeroso de buscar, e muito mais prazeroso quando conseguimos alcançar essa busca. O Salmo 139 é para mim e para você que pretende ter uma vida íntegra, esquecer dos problemas que ficou para trás e passar a viver o presente. E o presente também pode virar um passado, né, cheio de tremor, traumático, né? E muitas vezes nós esquecemos desse detalhe. É como aquela pessoa que se aborrece com alguém e nesse aborrecimento que ela tem com outra pessoa, ela se esquece de que um dia ela aborreceu alguém também. De que naquele momento em que ela está aborrecida com outra pessoa, também existe uma pessoa que está aborrecida com ela. Porque não somos perfeitos. E o Salmo 139, ele vem tratar disso. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vê se há em mim algum costume. Qual costume eu tenho? E costume tem a ver com cultura. E costume tem a ver com o ambiente onde você está. E os costumes muitas vezes nos direcionam a lugares pecaminosos. A mentalidade pecaminosa. Existem muitas pessoas. O Salmo 139 faz eu refletir sobre uma questão muito importante, de que até mesmo dentro dessas instituições, pessoas estão sentadas ali, cheias de costumes errôneos, costumes doentio, costumes de morte, como também há pessoas de costumes benignos, de costumes espirituais que trazem transformações para as suas vidas. Existem, mas na minha experiência, não que eu seja dono de uma verdade, mas na minha experiência, ao longo desses anos que eu tenho andado com o Senhor, frequentado igrejas, andado com cristãos, eu te digo sem medo de errar, de que dentro dessas instituições, metade delas são pessoas com costumes ruins. E o grande problema não está em ter costumes ruins, mas está em não refletir sobre esses costumes. E passar a viver uma vida de enganação, uma vida de mentira, se escondendo atrás de uma falsa espiritualidade. E vive uma vida de substituição. Do que eu estou falando? Davi, ele encarou a realidade dele. Quando ele chegou até Deus, ele chegou se apresentando, dizendo: o Senhor já sabe de tudo, eu não preciso dizer, porque de nada, eu não posso esconder nada de ti. Ele não substituiu o Deus dele por outro. Ele não substituiu os profetas que estavam ao redor dele por outro. Ele simplesmente caiu em si e percebeu que ele precisava de mudança. E hoje nós estamos vivendo a era da substituição. Se um líder não fala o que você deseja ouvir, ele vai substituir você por outro líder. Vai substituir a cadeira que estava ali, que ele sentava todos os cultos, por outra cadeira, de outra instituição. Ele não encarou a realidade dele, ele não olhou para o espelho, ele não se preocupou em olhar para si primeiro. E esse é o grande problema que nós temos hoje. Perdemos os nossos tempos olhando para outras pessoas e esquecemos que nós devemos olhar para nós. Nós nos aborrecemos com pessoas, mas esquecemos que aborrecemos outras pessoas também, que no momento em que eu estou pregando aqui, pessoas se aborreceram comigo e a pessoa que se aborreceu comigo também aborreceu outras pessoas. Isso deveria nos ensinar muito a viver um futuro abençoado, um futuro cheio de paz. Mas não, ficamos nas nossas vaidades.
E quando Davi, ele chega e fala, Senhor, tu me sondas e me conheces, ele está quebrando a barreira da vaidade. Porque a oração dele não é como umas orações que nós ouvimos pedindo, olha Deus, me dê prosperidade, me dê um carro novo, me dê uma casa nova. Não, ele olha, Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Ele tem uma preocupação de ser bem visto por Deus, de ser olhado por Deus como alguém que deseja viver a vontade de Deus, mesmo sendo difícil. E nesse salmo, na minha particularidade, eu dizendo, me mostra o porquê que Davi tinha o coração segundo de Deus. Porque era um coração contrito, era um coração que se curvava diante de Deus, era um coração que não se vendia para coisas fúteis da vida. E hoje nós vivemos uma religiosidade tão brutal, onde as pessoas vivem dessa forma, se entregando às coisas fúteis e esquecendo de viver uma espiritualidade massiva, uma espiritualidade agressiva. E quando eu digo agressivo, eu digo aquele que abre mão do eu para viver a vontade de Deus. E como eu disse, nós estamos na era das substituições. Porque hoje é muito fácil, esse celular eu não quero mais, eu vou substituir por outro. Esse carro eu vou substituir por outro. E fica de substituições. E sai de uma igreja e vai para outra. Eu conheço pessoas que cada semana está em um local, ouvindo a palavra, e continuam do mesmo jeito. E continuam com a mesma faceta malignas. Porque não querem mudanças. Nunca foi franco com o próprio Deus. E os costumes que ele adotou na vida dele está trazendo malignidade, mas ele não consegue ver. Meus irmãos, veja bem. O Salmo 139 fala da onipresença de Deus. Ao estudarmos sobre a questão da onipresença, o fato de Deus estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, na mesma hora, em tempos diferentes, dependendo do espaço, dependendo do tempo, enfim, ele é justo. Procure olhar para si mesmo e pare de olhar para os outros. A ajuda que você precisa está dentro de você. Para de mentir, para de pôr a culpa nos outros, porque Davi poderia muito bem aqui citar nomes. E o mais interessante, o teólogo Champlin, que muitos gostam, outros odeiam, eu particularmente respeito muito Champlin. Champlin, ele diz, ao analisar o Salmo 139, que Davi, ele não utilizou de técnicas teológicas, científicas, para entender a grandeza de Deus. Foi uma prática pessoal dele, que o fez descobrir que Deus é onipresente, onisciente. E muitas vezes falta-nos essa dedicação para entrarmos na presença de Deus e descobrir os teus desejos, os teus desígnios, as tuas vontades. Enfim, eu quero encerrar te dando um conselho. E volto a repetir mais uma vez, eu não sou dono da verdade. Talvez você vai ouvir essa mensagem, vai de repente questionar o que eu estou falando. E você tem todo o direito de questionar, né? Você não pode me ofender, obviamente. Tem todo o direito de questionar. Mas a intenção é as melhores, é boa. É tentar te incentivar a ter uma vida mais próxima de Deus. Porque hoje eu encontro pessoas que têm vida com 4 paredes. Tem vida com músicos tocando suas guitarras. Tem vida com um pregador que prega eloquentemente. É bênção, não estou criticando. Mas Davi não dependeu nada disso. Davi foi procurar um Deus. Ele foi se identificar com Deus. Ele foi se questionar com Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Para concluir, ele não apontou para ninguém. A
culpa é de ciclano, a culpa é de fulano, a culpa é do Cabral. A culpa é minha. Porque tudo que acontece ao meu redor acontece por causa dos costumes que tenho, dos caminhos que tenho, das vontades que tenho, dos desejos que tenho. Não adianta você pôr a culpa nos outros. A culpa é sua. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tudo que você fez, tudo que você faz, tudo que você vai fazer, tudo que você pensa, o Senhor já está ciente muito antes de você. Por isso devemos ter uma vida sincera com Deus. Por isso devemos todos os dias olhar no espelho e nos identificar. Que Deus te abençoe.